Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. E nessa aula nós vamos falar sobre públicos personalizados e também públicos semelhantes. Então, essa aula é super importante para que você consiga entender aí como que você vai segmentar os seus anúncios, as suas campanhas e efetivamente seguir o atrair, engajar e converter, beleza? Então, essa aula é bastante importante, a gente vai usar muito ela lá no módulo 2. Então, lá no módulo 2, eu não vou explicar em detalhes sobre isso, então por isso que é importante você assistir e tirar todas as suas dúvidas aqui antes da gente começar a efetivamente se aprofundar lá. Então, para a gente começar, é importante a gente entender que dentro do Facebook existe a possibilidade da gente usar algumas ferramentas que o Facebook oferece para direcionar aí os nossos anúncios. O nome aí a gente pode chamar dessas ferramentas são público personalizados e públicos semelhantes, tá? Então, eu vou explicar aqui rapidinho o que eles significam, vamos dizer assim, de uma maneira mais teórica, e aí a gente vai lá para a prática na criação desses públicos para o seu negócio. Eu vou explicar em detalhes aí cada um deles. Bem, mas como é que funciona esse negócio de público personalizado, Camila? Basicamente funciona assim. O Facebook é uma grande base de dados, certo? Certo. Então, todo mundo que entra no Facebook para se inscrever lá, usa um e-mail, um telefone, enfim, oferece um monte de dados para o Facebook, certo? Certo. Então, ele tem lá a sua base de dados, né? Os e-mails, os telefones da galera que tá ali dentro do Facebook. E você, empreendedor moderno, empreendedor que tá ligado e conectado também, ou tem ou vai começar a construir a sua base a partir do que você ver aqui ao longo das nossas aulas. Então, se você, por exemplo, tem um restaurante, cabeleireiro, contabilidade, material de construção, pet shop, e-commerce, tudo que for possível, dê um jeito de conseguir os dados dos seus clientes, e-mail, telefone principalmente, porque isso vai ser bastante importante aqui para as nossas campanhas do Facebook. Claro, você não ficar dependendo também do Facebook para ter aí o seu maior ativo, que são informações sobre o seu cliente. Então, vamos supor que você, João, vamos supor que seu nome é João, caso não seja, você lá, João, tem uma base com os seus clientes, tá? Então, você tem lá 1000 clientes dentro de uma planilha de Excel lá, o e-mail de toda essa galera. E aí, dentro desse recurso chamado público personalizado, o que a gente pode fazer? Você, João, vai poder subir essa planilha aí com 1000 e-mails para dentro do Facebook e vai dizer assim, mais ou menos, Facebook, olha, eu tenho essa galera aqui e dessa galera aqui, quais desses e-mails que eu tenho aqui, você tem aí na sua base também? Aí o Facebook vai olhar, ok, João. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai olhar assim, João, esse aqui eu tenho o e-mail da Maria, do Sebastião e do Ricardo, beleza? Beleza. Então, a partir do momento então que você sobe uma lista de clientes, você vai fazer um match, né, dos e-mails que você tem. E o Facebook vai dizer dos e-mails que ele tem, e aí vai sair esse público personalizado. Então, nesse ponto dos e-mails que você tem e que eles estão cadastrados no Facebook, você pode criar então o público personalizado e anunciar para aquelas pessoas. Então, se a Maria, o Sebastião e o Ricardo estão usando o Facebook com aqueles e-mails, você vai poder criar um público personalizado e anunciar para essas pessoas, tá? Então, basicamente é assim que funciona. Isso pode ser e-mail ou telefone, ou também existem outras maneiras da gente criar esse público personalizado, que são basicamente por envolvimento com o Facebook ou envolvimento com os nossos pixels aí. Então, a gente já teve aula sobre pixel, e uma outra forma de você criar públicos personalizados para segmentar os seus anúncios, além de essa base de clientes, é você poder utilizar o envolvimento das pessoas com as suas publicações no Facebook, por exemplo. Então, as pessoas que viram um vídeo seu, as pessoas que engajaram com a sua página, que se cadastraram em alguma coisa que você fez lá. Então, existem ações que a pessoa toma dentro do Facebook que você pode utilizar para criar um público personalizado. Então, por exemplo, pessoas que assistiram um vídeo seu ou vários vídeos seus por 25 segundos, 10 segundos, existe uma série de opções lá dentro do Facebook. Ou pessoas que visitaram o seu site, visitaram determinadas páginas, baseado lá num comportamento de pixel. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer o famoso remarketing dentro do Facebook usando o pixel, né, do que acontece lá no nosso site, ou envolvimento dentro do Facebook. Então, se você não tem site, fique feliz por enquanto, porque você consegue fazer remarketing para as pessoas que envolveram com o seu conteúdo. Então, isso é uma grande recurso aí, independente se você tem ou não site. Isso é ótimo, tá? Então, as pessoas envolvem lá com o seu conteúdo ou visitam o seu site, por exemplo, você pode criar um público personalizado dessas pessoas. Agora, rufem os tambores, porque vem, na minha opinião, o maior invento da humanidade, principalmente para quem quer usar aí o Facebook para vender, que é o chamado público semelhante, também conhecido como lookalike. Isso aqui é muito massa. O que o lookalike quer dizer, né? Em inglês, lookalike é algo como se fosse parecido. Então, lookalike é algo parecido, né,
com uma outra coisa. Então, o que é o barato aqui, o que é super legal? Vamos supor que você tenha lá um público semelhante e você subiu lá os teus clientes e o Facebook identificou lá, né, os seus clientes. Ali dentro desse público personalizado, então você tem os seus clientes. Agora, você pode encontrar pessoas usando o lookalike parecidas com os seus clientes. Então, imagine que você tem lá uma base de clientes e você pode encontrar pessoas parecidas com eles. E aí vai ter uma classificação de 1 a 10. Quanto menor essa classificação, mais parecidas as pessoas são. Quanto maior é o público, mais diferentes elas são. Então, esse é um recurso bem legal que é muito bacana e agiliza muito o processo aí de você identificar oportunidades. Então, desde o dia 1 é importante, se você ainda não tem esse hábito, coletar dados, coletar e-mail, coletar telefone, o que for, tanto dos seus clientes quanto aí das pessoas que têm interesse no seu negócio e ir montando essa basezinha aí de dados do seu negócio, tá? Então, a gente agora vai ver na prática como que a gente cria os públicos personalizados e como que a gente cria os públicos semelhantes. E lá na tela eu vou dar mais detalhes aí sobre isso. Então, vamos para lá. Bem, para a gente começar então a criar aí os nossos públicos personalizados e também os nossos públicos semelhantes, você vai entrar lá no seu gerenciador de anúncio. Então, estamos aqui no nosso gerenciador e a gente vai começar então esse processo aí da criação desses públicos para poder aumentar aí a possibilidade da segmentação das suas campanhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em gerenciador de anúncios e vai vir na opção públicos, tá? É aqui que a gente vai começar então esse processo de criação. Aqui a gente vai ter então basicamente 3 opções: público personalizado, público semelhante e um público salvo, e a gente vai passar um pouquinho sobre eles aqui ao longo dessa aula. Para a gente começar então, a gente vai começar com o público personalizado, tá? Então aqui você clica em público personalizado, alguma opção aí parecida que tenha na sua página. E aí a gente começa então a escolher que tipo de público personalizado a gente quer criar. A gente tem nesse momento que eu estou gravando essa aula essas opções. Caso novas opções surjam e você não entenda ou fique complicado aí para você colocar em prática, avisa a gente que a gente atualiza aí essa aula, tá? Então é importante contar aí com a sua ajuda para a gente manter o treinamento mais atualizado possível para você. Bem, nesse momento aqui o que nós temos, tá? A gente vai ter arquivo de clientes, então é aquela Excel básico que você tenha lá com os dados dos seus clientes ou os dados de alguém que demonstrou algum interesse, enfim, os dados que você tem aí das pessoas. O que é importante? Que esses dados sejam gerados, né, sejam adquiridos de uma maneira espontânea, não sejam comprados, coisas nesse sentido, porque daí é muito ruim, né? Então, vai montando aí, vai alimentando essa base, seja de clientes, leads, pessoas interessadas aí no seu negócio, então, com e-mail ou telefone é o padrão. Público personalizado de tráfego do site, aqui é onde a gente vai trabalhar então com a criação de público personalizado a partir das ativações do pixel lá, que a gente já viu, né? Então, as pessoas visitam determinadas páginas do teu site e a gente vai ter aqui um público personalizado de tráfego do site. Atividade em aplicativos de pessoas que têm algum aplicativo para celular ou para dentro do Facebook, não é o comum dos alunos do Facebook Essencial, então a gente vai meio que pular essa parte. Atividade offline é uma possibilidade também, a gente vai ver isso mais lá para o módulo 3, que já é um recurso um pouco mais avançado, então a gente vai ver mais adiante isso, mas aqui é só para você mais ou menos entender. E aí a opção de envolvimento, que é as opções de interação que a gente tem dentro do próprio Facebook ou Instagram, tá? Então, basicamente isso. Vamos pegar aqui os dois mais básicos, depois você pode explorar com mais cuidado aqui, ver mais ou menos como é que funciona, porque o princípio é sempre o mesmo, tá? Você vai pegar uma fonte de dados e o Facebook vai, então, identificar as informações que ele tem daquela fonte de dados para criar aí o seu público personalizado. Vamos pegar aqui o arquivo de clientes para a gente começar. E aí a gente vai ter aqui, né, duas opções básicas: adicionar clientes do seu próprio arquivo, ou seja, você tem lá um Excel, ou importar do MailChimp. MailChimp é uma plataforma de e-mail marketing, onde ele já tem uma conexão direta com o Facebook. Se você não usa o MailChimp, não tem problema. Se você usa o MailChimp, você pode já fazer a conexão direta. Geralmente, grande parte das pessoas não usa o MailChimp, a gente vai então vir aqui em adicionar clientes do seu próprio arquivo ou copiar e colar. Só um parêntese aqui, caso você tenha ficado curioso, essa LTV aqui é um recurso, tá? Para que a gente consiga trabalhar com o chamado Lifetime Value da nossa audiência. Eu vou clicar aqui e basicamente assim, você pode trabalhar, né, com a criação de públicos baseado no Lifetime Value, ou seja, no quanto de valor aquele público gera para você. Eu deixei um material de apoio aqui para você se aprofundar. Como esse tema ele é um pouco mais complexo, eu não quero tratar ele ao longo dessa aula para não assustar aí a galera que está começando agora. Se você quiser se aprofundar nesse tema, coloquei um material aqui de apoio para que você possa então
então se aperfeiçoar nisso, ou a hora que você sentir necessidade, você sabe que é aqui. A gente não vai trabalhar com esse tema agora, senão a aula vai ficar muito longa e vai assustar aí a galera que tá começando agora. Então, se você quiser ter interesse, vai lá e dá uma olhada um pouco mais sobre isso. A ideia aqui é mostrar para você como que o público personalizado de modo geral funciona. E aí, então, você vai vir aqui em adicionar clientes do seu próprio arquivo, e aí você vai vir aqui, né, em carregar arquivo, e vai pegar lá um arquivo CSV ou TXT que você tem. Então, aqui se eu vir em transferência, eu tenho aqui alguns leads pra gente trabalhar como exemplo. E aí, o que vai acontecer? Ou você pode trabalhar com uma planilha em CSV, ou você pode copiar e colar esses leads, né, da onde você conseguir aí isso, tá? E aí, aqui você vai colocar o nome do público. Então, aqui, teste. Vamos supor que sejam lá, vamos colocar aqui, clientes 2016. Pegou todos os teus clientes lá de 2016 e vai subir todo mundo para cá. Aqui você vai clicar em avançar e o que vai acontecer? Essa planilha, de modo geral, ela só tem o campo e-mail, só tem e-mails ali. Mas, se você carregar outras planilhas, por exemplo, é possível que tenha o nome da pessoa, sobrenome, CEP e tudo mais. E aí você pode mapear esses dados ali, caso a sua planilha tenha, tá? A minha, no caso, só tem e-mails, então a gente só vai ter aqui a opção de e-mail. Então aqui, na medida em que tiverem mais campos, você vai poder mapear aí esses campos. E quanto mais informação, quanto mais dados você der para o Facebook, mais precisa vai ser aí ao encontrar esse público. E outro ponto importante também é a sua base, né, de dados ali, quanto maior ela for, melhor. Então, o que o Facebook recomenda, né? É que você tenha ali uma base com pelo menos 20 resultados encontrados. Então, vamos supor que você subiu uma lista lá com 100 nomes, tá? Se o Facebook não conseguir achar pelo menos 20 pessoas, ela não vai poder ser utilizada, ela vai aparecer um sinalzinho vermelho. Eu coloquei aqui também no material de apoio mais informações sobre essa questão, né, de problemas técnicos que possam surgir aí na criação. O ponto importante é, quanto mais dados você tiver, quanto maior for a base de dados que você está fornecendo no Facebook, mais preciso vai ser ele encontrar, né, as pessoas dentro da plataforma. Então, quanto maior for a sua lista, melhor. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar em carregar, né, e criar, e ele vai, então, subir essa lista lá para o Facebook, e agora aqui ele vai aparecer como atualizando o público. Então, se aparecer uma luzinha verde aqui, significa que está tudo bem, ele conseguiu achar um volume ok de pessoas. Se aparecer uma luzinha vermelha, significa que ele não conseguiu encontrar um público mínimo ali. Então, tem que ter mais dados, mais leads para ele conseguir achar. Não significa que você tendo uma planilha lá de 100 e-mails, 200 e-mails, ele vai dar esse match, porque o e-mail tem que estar no Facebook e tem que estar na sua planilha, tá? Então, às vezes, está na sua planilha e não está no Facebook, ele não consegue encontrar aí as pessoas. Agora, o outro tipo de público que a gente tem, que é um público aqui personalizado, é o então de envolvimento. Então, aqui, você vai voltar em criar público personalizado, e aí, vamos voltar aqui, e aí a gente vai ter aqui, então, o público personalizado de envolvimento. Então, o de lista ali, né, de e-mails, telefone e do envolvimento são os que a gente mais usa aqui ao longo do treinamento. Então, vindo aqui nessa opção de envolvimento, o que você vai poder fazer? Você vai poder criar públicos, tá, de pessoas que, por exemplo, visualizaram um vídeo seu no Facebook ou no Instagram. Pessoas que se cadastraram num formulário de cadastro, a gente vai ver mais isso no módulo 3 sobre Leads Ads. Experiência em tela cheia, pessoas que fizeram lá alguma ação no Canvas, que é um formato de anúncio que a gente tem dentro do Facebook. Pessoas que se envolveram ou interagiram com alguma publicação da sua página no Facebook, pessoas que interagiram ou se envolveram com o seu perfil no Instagram, ou pessoas que interagiram com um evento, alguma coisa que você criou lá no Facebook. Então, os formatos mais comuns aqui, claro, recomendo que você clique em todos, veja todos, estude aqui, porque é aqui que você vai começar a identificar, então, as oportunidades aí para o seu negócio. O mais comum e o mais interessante, eu acho, é o do vídeo. Então, se você usa vídeo aí nas suas estratégias, o que você pode fazer? Basicamente, você vai poder escolher aqui alguns níveis de envolvimento. Então, pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do teu vídeo, só passou ali para ela. Pessoas que visualizaram pelo menos 10 segundos do teu vídeo, e aí as porcentagens, tá? Pessoas que visualizaram 25% do seu vídeo, 50% do seu vídeo, 75% do seu vídeo ou 95% do seu vídeo. Então, quanto mais essas pessoas assistem os seus vídeos, por exemplo, mais qualificado tende a ser esse público, né? Então, você vai poder avaliar aí, né, qual é o nível de engajamento você quer determinar para você criar aí os seus públicos, tá? Então, hoje eu costumo trabalhar nos meus vídeos com quem viu pelo menos 75%
75% dos meus vídeos, porque isso mostra para mim que é um público que está engajado e é um público quente. Na medida que, né, eu acabo produzindo bastante vídeo, eu acabo investindo também, então eu consigo ter um público grande de pessoas visualizando meus vídeos 75%. Agora, se você produz pouco vídeo e acaba não investindo muito em anúncios, você vai poder, quem sabe, ter um público pequeno assistindo 75%. Aí vale a pena você mudar para 50 ou 25 para que você tenha um público maior, tá? Então, é basicamente para você entender, né, a parte técnica da coisa, e aí agora você vai ter que avaliar, né? Se uma pessoa que viu um vídeo seus 10 segundos, você acredita que ela esteja qualificada aí, né, para formar um público que você vai impactar depois com algum conteúdo, tá? Então, escolhendo aqui, por exemplo, quem viu 25% do seu vídeo, você vai vir aqui em escolher vídeos. E aí ele vai pegar, né, os vídeos lá das suas fanpages, então das páginas que você administra. Então aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de vídeos. Ainda não, mas aqui vão aparecer todos os vídeos que tem lá na sua página do Facebook, tá? Aqui era para aparecer, mas no meu não tá aparecendo. Todos os vídeos que tem lá foram publicados na sua página do Facebook ou em alguma campanha que você tá rodando, tá? Aqui você vai poder filtrar por campanhas, páginas ou até o seu perfil comercial lá no Instagram. E aí você vai ticar ali os vídeos que você quer e aí ele vai começar então a formar esse público, tá? Então aqui ele vai aparecer os vídeos, né, que ele encontrar aqui, tanto na sua campanha, anúncios que você tá rodando, na sua página ou no seu Instagram. Clicando aqui em confirmar, ele vai me dar lá qual período, Camila, você quer pegar. Então, eu quero pegar pessoas que viram 25% dos meus vídeos nos últimos 30 dias. Ótimo, então ele vai pegar todo mundo que consumiu ali o seu vídeo respeitando esse critério nos últimos 30 dias e vai montar ali um público para você. Aqui você pode pegar em 7, pode pegar em 60, o tempo que você quiser e o tempo que você achar legal aí para montar um público para você. Aqui você vai colocar aqui, por exemplo, viu 75% e você vai clicar aqui em criar público e aí ele vai demorar, né, novamente um tempinho até ele encontrar toda essa galera e aí ele vai te dar ali o tamanho do público, tá? Basicamente é assim que funciona. Outro formato bastante fácil, bastante comum é o de página no Facebook. Então aqui você vai poder pegar, né, pessoas que se envolveram com a sua página, qualquer coisa, clicaram em qualquer coisa, de alguma maneira ela interagiu com alguma coisa da sua página, pessoas que visitaram a sua página, então quem acessou a sua fanpage, viu lá a sua imagem de capa, viu lá tudo que tá lá na sua fanpage, pessoas que se envolveram com publicações, clicaram em qualquer botão lá da sua chamada para ação, que enviaram uma mensagem ou que salvaram a sua página. Eu geralmente deixo todo mundo que se envolveu com a minha página e aí eu vou trabalhar aqui com a duração. Então, nos últimos 30 dias, por exemplo, tá? E aqui, então, você vai clicar aqui, né? Envolveu página 30 dias. E você vai dar um nome para esse público, tá? E aqui você começa, claro, a filtrar isso tudo, né? Então, pessoas que preenchem qualquer um dos critérios ou todos os critérios. E assim a gente começa a ficar mais refinado nessa parte, tá? Aí, claro, você pode optar por limitar ou não, a pessoa que fez isso e fez aquilo, fez mais isso e fez mais aquilo, mas via de regra eu sempre crio aí esse público de envolvimento geral com a minha página, que é onde eu vou utilizar eles, então, nas próximas etapas aí do meu funil, né, trabalhando aqui com o meu público, tá? Então, aqui, ele tá achando aqui o meu público, né, ele tá preenchendo. Aqui ele diz que der um público muito pequeno ainda, tá? Aqui ele tá preenchendo, então se essa mensagem acontecer é porque eles devem incluir pelo menos 20 pessoas para ser usadas aí nos seus anúncios. Então ele ainda não, né, ele não achou o público aqui para eu poder trabalhar, tá? Mas só para você entender mais ou menos como é que funciona. Então aqui a gente vai trabalhar com os chamados públicos personalizados. E aí a gente pode ir para o chamado público semelhante, pessoas que são parecidas com algum público que a gente já tem. Então, vamos supor que você criou lá o seu público de clientes, ele tá aqui verdinho, tá tudo bem. O que vai acontecer agora? A gente pode criar o chamado, então, público semelhante. Então, aqui o público semelhante, basicamente, você vai pegar qual é a origem desse público. Então, você pode pegar lá a origem, os seus clientes, por exemplo, ou a origem de quem se envolveu na sua página. Então, todos os públicos personalizados que você criar, você pode ter eles como origem, ou os fãs da sua página, por exemplo. Então, aqui se eu pegar a página aqui, Camila Porto, origem Camila Porto, é uma página que eu tenho. Eu vou colocar aqui que eu quero as pessoas do Brasil,
E aqui é onde eu vou poder definir o tamanho do meu público. Se eu quero um público mais próximo, eu vou ter lá aproximadamente 1 milhão de pessoas dentro desse público parecido com o meu. Se eu quero um público mais amplo, eu vou ter já 12 milhões de pessoas, mas vai ser um público bem menos parecido. Então, o que o Facebook entende como parecido? Basicamente, questões de comportamento, né? O comportamento das pessoas que estão ali na sua base de clientes, por exemplo, ele vai criar meio que um perfil, né? Um padrão ali do seu público personalizado, e ele vai atrás de pessoas parecidas com aquela, tá? Então, basicamente é assim que funciona o público personalizado. Você pode vir aqui em opções avançadas e criar até 6 públicos numa tacada só. Isso pode ser útil aí para você testar públicos e ver quais estão funcionando mais, quais estão funcionando menos, e aí você começa então a explorar mais, né, essas oportunidades. Será que um público mais amplo é realmente pior do que um público mais enxuto? Isso você pode criar anúncios aí e saber se isso é real ou não. Então, aqui você vai poder criar aí vários públicos semelhantes do tamanho que você quiser, tá? Então, ele vai agora buscar esse público. E aqui é um ponto importante, né? É bom dar esses erros aqui para eu lembrar de falar. O público de origem é pequeno, tem que ter um público, então, para você criar um público semelhante de pelo menos 100 pessoas, tá? Então, esse público aqui, ele tem que ter pelo menos 100 pessoas que o Facebook encontrou para ele poder criar um semelhante. E aqui é a mesma coisa. Quanto maior esse público, melhor para você ter mais aí a possibilidade de realmente chegar, né, o mais próximo possível da audiência que você quer. Então, quanto mais dados você oferecer para o Facebook, maiores são as chances aí dele encontrar o público para você, tá? Então, basicamente é assim que vai funcionar. E por fim, a gente tem aqui o chamado público salvo, né? O público salvo nada mais é do que você criar uma segmentação e aí você deixar salvo ela. E aí, na hora que você vai lá anunciar, você já só puxa essa segmentação que foi salva, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, que você vai criar lá um público focado em empreendedorismo. Tá, eu vou focar lá, eu quero um conjunto de anúncios lá, uns anúncios que eu vou fazer focado em empreendedorismo. Aí eu posso criar aqui um público personalizado, então eu vou pegar os meus clientes e quem envolveu na minha página. E aí, aqui nessa parte dos públicos personalizados, eu posso excluir. Então, eu quero pegar e tirar esse público. Então, eu venho aqui e excluir. Ou seja, eu vou pegar todo mundo que eu quiser dentro da minha segmentação, menos quem envolveu com a minha página, menos quem é o meu cliente. Então, o público personalizado ele pode ser usado tanto para incluir alguém dentro de uma segmentação, quanto para excluir essa segmentação de algum público que você queira. Então, vamos supor que você está vendendo algo, oferecendo algum produto, e você não quer que os clientes desse produto vejam isso ou recebam essa informação porque eles já compraram. Então, você pode excluir o público de clientes, por exemplo, para não impactar alguém que já fez aquela ação que você quer que as pessoas façam. Aqui você vai criar a tua segmentação e aqui, por exemplo, é empreendedorismo. Eu vou colocar páginas de empreendedorismo aqui. Então, o Sebrae. E aqui eu posso clicar em sugestões, ele vai me dar várias sugestões aqui. Época, eu posso então criar um público aqui, deixar ele salvo, tá? Deixo ele salvo aqui, né, com as segmentações, deixar ele tudo prontinho aqui para o que eu quero. Então, aqui já é um bom lugar para você exercitar aí, ao entender um pouco mais essas questões de segmentação. Então, eu posso criar o público aqui, deixar ele pronto, e aí, ok, crio o público, e aí ele vai criar um público salvo. Quando eu for criar o meu anúncio lá na frente, eu já posso ter vários públicos salvos aqui, e só colocar para rodar lá. Então, você pode ou criar lá no gerenciador de anúncios, ou pode deixar salvo aqui se você quiser, tá? Mas é só um detalhe aqui para você. Então, basicamente, é assim que funciona. Tanto a criação, quanto a parte teórica, vamos dizer assim, de públicos personalizados e do lookalike. Um ponto importante. Quanto mais dados você tiver sobre determinado público, né? Quanto mais pessoas você tiver dentro daquele determinado público, melhor vai ser para você passar informações e dados para o Facebook, mais precisa aí vai ser a busca, né, de pessoas, tanto para lookalike quanto aí do seu público personalizado. Então, qual é o meu convite para você em relação ao estudo aqui?
entra no seu gerenciador de anúncios e cria aí os públicos com a sua lista de clientes, se você tiver com a sua página no Facebook, se você já estiver rodando ela, para você entender bem como é que funciona essa parte prática. E explore bastante essa parte, porque assim você vai saber o que é possível fazer ou não. E claro, as partes que a gente acabou não cobrindo aqui na aula, clique lá, leia. Eu acho que é importante para que você também tenha essa proficiência dentro da plataforma e você consiga então pensar em oportunidades de aplicar aí no seu negócio. Claro, qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários abaixo, vai ser muito importante você deixar bastante claro qualquer dúvida que você tiver antes de você prosseguir aí com seus estudos no treinamento, beleza? Então, essa foi a aula sobre públicos personalizados e públicos semelhantes. Agora é a sua hora aqui de explorar o gerenciador de anúncios sem medo e eu vejo você então na sua próxima aula. Tchau!